Na aula anterior, nós iniciamos a nossa exposição a respeito do método teológico, o método por meio do qual nós vamos estar trabalhando para falar acerca de Deus de maneira responsável. É o método da teologia. E eu sei que, de repente, também nós estamos diante de um grande desafio, que é ministrar um curso para pessoas de diferentes lugares, e diferentes países e diferentes contextos. Algumas compreendem com maior facilidade essa questão de método, outras, de repente, podem achar isto um pouco estranho, mas eu gostaria de deixar com você uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. Romanos, capítulo 12, versículo 7. No capítulo 12, nós temos aquela palavra abençoadora do apóstolo Paulo, falando para que nós estejamos apresentando o nosso corpo, a nossa vida como sacrifício agradável a Deus, nos transformando pela renovação da nossa mente. E ele prossegue falando sobre os dons que é dado a cada um segundo o propósito de Deus, segundo a fé que o Senhor Deus concede a cada um. Mas preste atenção o que diz o versículo 7 do capítulo 12. Se ministério, ou seja, se você recebeu o dom do ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vamos repetir essa segunda parte? O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que significa essa expressão? Significa que aquela pessoa que recebeu o dom de ensinar, aquela pessoa que foi colocada dentro do corpo de Cristo para estar ensinando, ela deve fazer isso com esmero, ou seja, de uma forma bem feita, de uma forma caprichosa, deve ser feito com dedicação. O apóstolo Paulo ele fala em outros textos sobre o ministério daquele que ensina, e é algo assim de um valor imenso, porque quem ensina, quando você está ensinando, seja lá na sua igreja, seja para um pequeno grupo, ou você está ensinando para uma pessoa só no discipulado, aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, pode trazer uma grande bênção para a vida da pessoa, ou de repente pode trazer um grande peso, pode produzir vida, mas pode produzir morte também. Então é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E quando então nós estamos falando sobre o caminho, o método através do qual nós vamos fazer teologia, nós estamos tendo esse princípio em mente. Quem ensina a palavra, esmere-se em fazê-lo. Foi assim que nós iniciamos então essa série de aulas agora, esta e também a próxima, ainda estaremos falando sobre o método. Hoje nós temos simplificado, digamos assim, essa metodologia, o caminho através do qual você vai fazer teologia, você vai buscar de Deus aquilo que a sua comunidade precisa. Nós temos estabelecido isso em 4 pontos, 4 aspectos. O aspecto prático, que nós vimos na aula passada, que envolve a vida do teólogo, a vida do pastor, a vida da pessoa, do professor, enfim, a vida daquele que está fazendo teologia, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. E também o nosso relacionamento com a comunidade. Por quê? Fazer teologia significa lidar com os problemas e as situações práticas ao nosso redor. Não apenas do nosso rebanho, as questões
mais pessoais de cada um, mas os problemas que envolvem a cidade, de repente a aldeia, de repente o país onde nós estamos. Nós estamos aqui para trazer para essa geração um discurso da parte de Deus. Então vimos que isso parte primeiramente do nosso relacionamento pessoal com Deus através do Evangelho e não através da religião. Nós fizemos a distinção entre Evangelho e religião e vimos que isso envolve o nosso relacionamento com a comunidade. Hoje nós vamos ver o segundo aspecto, que é o aspecto racional. E ao falarmos do aspecto racional, nós vamos estar destacando 3 pontos nessa aula. Primeiramente, estaremos vendo a questão da lógica, que é uma questão aparentemente filosófica, mas que tem muito a ver com a Bíblia. Quantas vezes você já ouviu alguém fazendo declarações sobre Deus que você procura na Bíblia e você não encontra? Você lê um livro e vê, a pessoa fala tanta coisa, mas você olha e não encontra. E o problema está aí, que as pessoas às vezes elas estão se apoiando não na Bíblia e ficando com aquilo que a palavra de Deus diz, mas estão acrescentando através da lógica e do raciocínio filosófico coisas que não estão na palavra. Então vamos ver a questão da lógica, vamos ver a questão do paradoxo, que são aparentes contradições que existem na Bíblia, pontos de tensão, mas que existem exatamente porque Deus é muito maior do que a nossa maneira de compreender. E finalmente vamos estar vendo a questão do uso da cultura para conhecermos então aqueles problemas que nós estamos lidando. Eu gostaria que você mantivesse em mente Romanos 12, 7. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Quem ensina, esmere-se em fazê-lo. Preste bem atenção, valorize essa aula, esses conceitos, porque isso vai ser de um valor muito grande em toda a sua caminhada como estudante para compreender a palavra, para compreender outros livros que vão falar a respeito da palavra e, acima de tudo, para você agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus. Desempenhando o seu dom, o ministério de ensino, como a própria palavra nos recomenda. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Vamos desempenhar a nossa função como professores, como educadores, como pessoas que falam de Deus. Vamos fazer isso de uma forma que agrade o coração do nosso Senhor. Vamos falar agora a respeito do aspecto racional do método teológico, iniciando com a questão da lógica. A questão da lógica. Aqui nós estamos falando a respeito de algo que é muito comum no nosso dia a dia. Na verdade, todos nós usamos esse tipo de lógica até sem percebermos. Essa lógica foi desenvolvida, esse princípio que nós vamos colocar para você, tentando fazer isso da forma mais simples possível, foi estabelecido pelo filósofo grego Aristóteles. E foi no seu período que os filósofos desenvolveram aquilo que nós conhecemos hoje como silogismo. Não se preocupe, a palavra pode parecer meio complicada, mas a coisa é tão simples que você usa no seu dia a dia. O que é esse silogismo? Silogismo significa que você tem uma ideia maior, um conceito maior, e tendo esse conceito, você deduz ideias menores. Parece complicado? Deixa eu explicar. Você está na sua casa, olha pela janela e vê que está chovendo. Eu pergunto, você precisa sair lá fora, ficar debaixo da chuva, se molhar, para daí então voltar para dentro de casa e pensar, olha, está chovendo, eu preciso de um guarda-chuva.
né? Ou de alguma coisa para me proteger. Você faz isso? Não. Você olha, está chovendo, você já sabe que chuva molha, então você sabe, bem, a chuva molha. Se eu sair lá, eu vou ficar molhado. Então eu preciso sair para trabalhar, fazer alguma coisa, então eu tenho que me proteger. Pegar um guarda-chuva, uma capa. Quando você olha para fora, vê que está chovendo e simplesmente pega e se protege, você está usando lógica. Você sabe que a água vai molhar. Quer ver um outro exemplo? Nós poderíamos dar muitos exemplos, mas eu quero aqui apenas tratar de maneira breve o assunto. Vamos imaginar uma construção. Alguém vai construir um prédio de vários andares. Eu pergunto, vamos imaginar que alguém tem aí a ideia de fazer o seguinte: olha, eu vou construir um prédio de 10 andares e vou usar apenas areia e água. Eu vou molhar a areia e a água e vou colocar e vou levantar um prédio. Eu pergunto, alguém faz esse tipo de coisa? Não. E você vai falar, não tem lógica. É claro que não tem lógica. Você sabe que para construir o prédio você precisa pegar água, cimento, concreto, ferro, um monte de coisa. Você não precisa tentar construir um prédio só com areia e água para saber que ele não se sustenta. Você está percebendo? A lógica faz parte do nosso dia a dia, certo? Por exemplo, um médico. Digamos que alguém sentiu lá uma dor, um problema de apendicite. Ele vai no hospital passando mal e com urgência, e quem o atende ali no pronto-socorro vê que o caso é um caso grave, precisa de cirurgia, simplesmente pega a pessoa e encaminha para o setor de emergência e vai para a sala de cirurgia. Faz os exames, etc. e encaminha. Entra o cirurgião, veja só, o cirurgião nunca conversou com o paciente, nunca almoçou com o paciente, nunca foi na casa dele, nem nada, mas ele pega vamos imaginar, o bisturi, o instrumento, e corta exatamente no lugar onde está o problema, e ali ele retira e faz o que precisa. E nós perguntamos, mas como é que ele, mesmo sem conhecer a pessoa, ele foi, cortou e fez, enfim, o que era necessário? Por causa da lógica. Esta é a lógica de Aristóteles. Isso é silogismo. Pois bem, nós usamos a lógica em todos os dias e em todos os momentos. Mas agora preste atenção, tem uma área do conhecimento onde esse tipo de lógica ele atrapalha, onde esse tipo de lógica não funciona, e é exatamente na teologia, certo? Quando nós falamos do aspecto racional do método teológico, nós não estamos querendo nos referir à lógica de Aristóteles, racional no sentido de usar a lógica. Por que não podemos usar a lógica quando nós estamos falando de Deus? Por duas questões muito simples, até certo ponto. Primeiramente, a lógica funciona quando um determinado fenômeno se repete. O caso da chuva. A lógica funciona porque desde que mundo é mundo, a chuva cai e a chuva molha. Então se repete, as pessoas já sabem. No caso do médico que vai fazer a cirurgia, quantas pessoas ele já fez a mesma cirurgia? Quantas pessoas os professores deles, antes dele, fizeram a mesma cirurgia? Porque o ser humano, eu, você, nós somos, vamos dizer, fenômenos que se repetem. Existem milhares de seres humanos. Então você pode comparar um com o outro. Então, primeira coisa, para que você aplique esse tipo de lógica, o fenômeno tem que se repetir. Já vamos chegar no ponto que se refere a Deus. Por outro lado,
para que você aplique esse tipo de lógica, você tem que ter o máximo de conhecimento sobre aquele fenômeno. No caso do médico. Ou seja, quanto conhecimento a medicina já tem sobre o corpo humano. Então é por isso que os médicos conseguem fazer cirurgias tão delicadas. Naquele outro exemplo que eu dei a respeito do prédio, né, que alguém de uma forma tola poderia tentar construir utilizando apenas água e areia. Ou seja, há quanto tempo os engenheiros e construtores, eles trabalham e edificam, certo? Então eles já têm todo um conhecimento sobre engenharia. Então é exatamente por isso que com Deus a lógica não funciona. Por quê? Primeira coisa, Deus, ele não é um fenômeno que se repete. Deus é único. Há um só Deus, a palavra de Deus nos diz, há um só Deus, um Deus triuno, há um só Deus. O próprio Deus nos conclama, fala conosco na sua palavra, dizendo: a quem vocês poderão me comparar? Ou seja, Deus, ele é incomparável. Não existe um outro Deus. Deus, ele é um Deus incomparável. Eu não tenho um meio de comparação. E Deus, ele é infinito na sua grandeza. Eu jamais vou ter todas as informações a respeito de Deus. Eu tenho as informações que Ele me revela e que são necessárias para que eu me relacione com Ele. Mas eu jamais vou ter todas as informações a respeito de Deus. Então, é por isso que a lógica não se aplica a Deus. E por que que isso é importante entender? Porque nós temos, quando nós falamos de teologia, mas existe teologia e teologia. Existe um monte de livros de teologia, existe um monte de opiniões a respeito de teologia. Você tem um livro que fala uma coisa, o outro livro fala outra. Aí você fala, mas então como é que eu faço? Você faz o que você está fazendo agora. Você faz um curso que vai te ajudar a lidar com teologia. E o que que nós estamos fazendo? Nós não estamos entregando na sua mão um livro e falando, isso aqui, leia, decore, pronto. Não, o livro que nós temos é a Bíblia. Mas nós temos que saber de todas essas coisas. A maioria, ou uma grande quantidade de pessoas hoje, tentam explicar tudo sobre Deus. Tentam fazer com que todas as coisas se encaixem. Tentam, na verdade, colocar Deus dentro de uma caixa. Mas só que isto é impossível. Porque nós não temos todas as informações sobre Deus. A Bíblia é muito pequena para caber tudo sobre Deus. Ela é grande o suficiente para me conduzir ao relacionamento com Deus, como um Pai amoroso, um Deus salvador, mas as informações todas nós não temos. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas usam a lógica. Então, estão estudando uma passagem e estão verificando que ali falta alguma coisa e vai faltar sempre para poder fechar, né, a caixa, ou seja, a Bíblia nunca vai dar todas as informações sobre Deus. Nós veremos isso daqui a pouco na questão do paradoxo. Então o que a pessoa ela usa? Ela usa a lógica. Olha, bem, a Bíblia diz isso, mas não fala mais. Olha, mas pela lógica deve ser assim. Quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de fazer a Bíblia falar o que ela não diz. Então, quando nós vamos estudar teologia, nós devemos entender que Deus ele é muito maior do que essa caixa que é a nossa mente. E não adianta nós querermos usar da lógica para poder, ou da filosofia, para poder descobrir aquilo que a Bíblia não fala de uma forma clara. Nós devemos olhar a palavra, ver aquilo que Deus revelou a nós
Deuteronômio nos ensina que aquilo que Deus revelou, as coisas reveladas, pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. E o que as pessoas tentam muitas vezes é tentar falar das coisas encobertas através da lógica. Então nós devemos tomar este cuidado e compreender essa questão, que eu sei que é um pouco filosófica e tudo mais, mas quem ensina, esmere-se em fazê-lo. Então, entenda que nós jamais conseguiremos colocar Deus dentro de uma caixa. Outra coisa, precisamos compreender que nós vamos construir o nosso discurso a respeito de Deus usando a revelação. Aquilo que Deus fala e aquilo que Deus não fala, nós simplesmente tiramos as sandálias dos nossos pés, porque a terra é santa. E não vamos querer usar de um mecanismo filosófico para tentar construir uma teologia onde nós temos resposta para tudo. Quando você encontra alguém conseguindo responder tudo, significa que ele não compreendeu muita coisa. Porque Deus é um grande mistério. Mistério não no sentido de algo desconhecido, mas mistério no sentido de uma verdade tão imensa e que vai tão além da nossa compreensão, que nós vamos estar sempre conhecendo e conhecendo, e um conhecimento que vai nos apaixonar cada vez mais. Então, na nossa caminhada teológica, na nossa caminhada dentro do método teológico, nós devemos entender que, para fazer teologia, a lógica de Aristóteles, essa lógica da qual nós falamos, ela pode se aplicar a várias coisas, menos a Deus. Deus, ele é muito maior do que a nossa lógica. E naquilo que a Bíblia não nos der as informações, vamos ter a humildade de entender que as coisas reveladas nos pertencem, mas Deus, ele é muito maior e as não reveladas pertencem a Ele. Que Deus te abençoe e que a sua mente, o seu coração se abra para você assimilar esse princípio e jamais querer colocar Deus dentro de uma caixa tão pequena como é a nossa mente. Agora nós queremos falar a respeito do conceito do paradoxo. Paradoxo. E talvez alguém já esteja falando, olha, mas essa aula hoje está meio complicada, né? Nós já ouvimos falar de silogismo, agora vem de paradoxo. Na verdade, as coisas elas são fáceis de compreender. Às vezes a palavra que é um pouco diferente, a palavra que às vezes é desconhecida. Mas, assim como nós aprendemos há pouco, que jamais conseguiremos colocar Deus dentro de uma caixa, e foi exatamente isso que os teólogos antes da Reforma Protestante faziam, né? Os chamados teólogos escolásticos, né? Aí nós estamos falando do período da Idade Média, que trabalhou com esse escolasticismo, ou seja, que era uma teologia toda baseada na lógica, onde se explicava tudo e onde a Bíblia não falava, eles punham a lógica e, enfim, era uma coisa firmada na sabedoria humana. Os reformadores, eles redescobriram algo que, para os nossos irmãos do Novo Testamento, daquele período e também do segundo século, terceiro século, um princípio muito simples, né? Que é o princípio que nos ensina que Deus, ele é muito maior. Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. E é por isso que na Bíblia, quando nós a estudamos, nós muitas vezes encontramos pontos de tensão. Pontos de tensão. Isso é o paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é quando nós temos duas verdades, você tem duas verdades bíblicas,
Quando você estuda uma ou quando você estuda outra, você vê que ambas elas têm fundamento bíblico, mas quando você tenta encaixar as duas, você tem dificuldade. Você tem dificuldade. Parece que existe é como se fosse um campo magnético, né? Entre elas. Você não consegue. Isso é o paradoxo. E eu vou dar 2 exemplos muito simples que você vai entender do que eu estou falando. Uma pergunta. Você crê em um Deus ou você crê em 3 deuses? Pensou? A Bíblia diz que Deus é um. Ouve, ó Israel, o seu Deus, nosso Senhor, é o único Senhor. O Novo Testamento diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Nós vamos ver na próxima matéria de Cristologia e vamos ver que o Cristo, o Messias, ele era homem, mas também Deus. Mas vamos deixar a questão de Cristo, que esse é um outro exemplo de paradoxo. Mas a Bíblia nos fala de um Deus apenas. Nós não somos politeístas de crer em vários deuses. Nós não cremos também numa equipe de deuses. Não, são 3 deuses. O Filho é um Deus, o Pai é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Não, nós não cremos numa equipe de deuses. Nós cremos em um Deus apenas. Mas um Deus que é ao mesmo tempo, que é único, mas que tem dentro do seu ser uma pluralidade. Ele é um, mas ao mesmo tempo ele é Pai, ele é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória. Aí eu pergunto, como é que você me explica isso? Como é que Deus é um e ao mesmo tempo subsiste em 3 pessoas? As 3 pessoas são distintas. Isso nós vemos claramente quando Jesus sai, né, da água do Jordão após o batismo, e a Bíblia nos descreve aquela cena dizendo que Jesus, o Filho, está sendo batizado. Sobre ele, na forma de uma pomba, vem o Espírito Santo, e do alto ouve-se uma grande voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Nós temos ali Deus, um só Deus, mas ao mesmo tempo nós temos 3 pessoas distintas. A Bíblia nos ensina que o Pai é Deus, nos ensina que o Filho é Deus e nos ensina que o Espírito Santo é Deus. E é uma pessoa, não é uma energia, é Deus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um paradoxo. Nós temos verdades que, quando são estudadas separadamente, você vê que elas são bíblicas. A verdade de que só há um Deus é bíblico. É bíblico. Deus, ele se revela como sendo um só Deus. A verdade de que o Pai é Deus, a Bíblia nos fala. Que o Filho, Jesus, é Deus, está ali. 1 João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, o Verbo se fez carne, Jesus é Deus, é a divindade de Jesus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia, ele é Deus também. Então veja só, são na verdade 4 verdades. Nós temos a verdade de que o Pai é Deus, temos a verdade que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que não são 3 deuses, é um Deus apenas. Eu pergunto, como é que você encaixa isso? Nem tente. Nem tente, certo? Porque isso é algo que vai muito além da nossa mente. O que nós temos aí? Um ponto de tensão, um paradoxo. O que nós devemos fazer diante do paradoxo? Nós devemos simplesmente pegar as verdades bíblicas sem tentar fazer aquela caixa. A Trindade, ou esse conceito do Deus triuno, é um exemplo clássico disso. Ou seja, nós temos um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas nós não conseguimos entender como que é isso.
É um paradoxo. Vou te dar um outro exemplo de paradoxo, para você compreender que isso é algo que está muito presente nas Escrituras. Quando nós falamos, por exemplo, das duas naturezas de Cristo. Jesus, ele é Deus ou é homem? As duas naturezas de Cristo. O que nós sabemos através da própria Bíblia é que Jesus é 100% Deus. Desde o princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus ele não foi o primeiro anjo a ser criado. Não, Jesus é Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele não conseguiria levar o peso de todos os nossos pecados e receber sobre si a ira de Deus. Ele é Deus. Se nós retirarmos a divindade de Cristo, o plano da redenção, ele se desmorona. Mas a Bíblia diz, Jesus é Deus, é Deus. Mas é Deus que se fez carne. E se fez carne não misturando a natureza humana e a divina, não fazendo uma composição, como quando, por exemplo, você pega no mesmo copo e põe o café e o leite, e daí a pouco você não tem nem café nem leite, você tem uma outra coisa. Não foi assim. Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Nós vamos ter a matéria de cristologia para discutirmos isso e conversarmos mais sobre isso. Mas no momento eu estou colocando isso só como um exemplo de paradoxo. Paradoxo. O que é o paradoxo? É quando você tem verdades que são bíblicas e que você não consegue encaixar. É como se tivesse um campo magnético. Então, se você gravar isso na mente, isso vai facilitar muito a sua leitura e o seu entendimento da Bíblia. Se você entender que nas Escrituras nós temos muitos paradoxos, ou seja, nós temos muitas questões, certo? Temos muitos pontos nos quais nós temos um ponto de tensão. Um outro exemplo quando nós falamos na soberania de Deus e na responsabilidade do homem. Temos aí um paradoxo. Deus, ele é soberano? É soberano. E alguém pergunta assim, mas nós temos que saber até que ponto vai a soberania de Deus. E o que nós falamos é que isso é uma pergunta errada. Porque se a soberania de Deus vai só até um ponto, então ela não é soberania. Soberania de Deus implica que ele tem controle sobre tudo, até o cabelo da cabeça não cai se ele não permite. Ele tem controle. Paulo, conversando com os filósofos lá em Atenas, Atos capítulo 17, ele diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Todas as criaturas, inclusive os anjos caídos, todos eles estão debaixo do controle de Deus. Deus, ele é totalmente soberano. Mas, então, se Deus é soberano, e onde está a minha responsabilidade? Não, eu também sou responsável. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço, etc. Mas como é que a gente vê essa questão da responsabilidade, da soberania? O que nós temos aqui? Um paradoxo. Duas verdades que são bíblicas. Duas verdades que são bíblicas. A soberania de Deus é bíblica. A responsabilidade do homem é bíblico. Então, o que nós devemos? Nós devemos reter as duas, ainda que às vezes nós não consigamos encaixar para fazer aquela caixinha quadrada da teologia filosófica e cheia de lógica. Eu gostaria de finalizar essa parte falando do paradoxo, dando um exemplo que eu creio que é possível que para a maioria das pessoas vai ser fácil de assimilar.
Antigamente, eu me lembro no meu tempo de adolescência, isso lá pelos anos 70, né? Talvez muitos dos alunos aí nos anos 70 não tinham nascido, né? Mas naquela época, os aparelhos de som, por exemplo, um toca-fita, ele tinha 2 botões. Ele tinha um que ligava e dava volume, e tinha um outro botão que era o botão do tom. O que era o botão do tom lá no toca-fita, no aparelho de som? Era um botão que regulava o grave, o som grave ou o som agudo. Então você só tinha essa opção no seu aparelho de som. Ou deixar o som grave, ou deixar o som agudo. Era uma coisa chata. Ou é grave ou é agudo, ou é uma coisa ou é outra. O que a gente fazia? A gente deixava mais ou menos no meio e ficava a música sem graça. Nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, aí se tornou popular, inventaram o famoso equalizador. O equalizador de som, aí sim, ele tinha vários botões. Eu sei que para as gerações mais novas pode ficar difícil até entender o exemplo, porque hoje os aparelhos eles já têm essa equalização de som automática. Mas naqueles dias, primeiros tempos, eles criaram o equalizador. Você mesmo, agora você já deve ter visto, por exemplo, uma mesa de equalização de som grande, onde tem vários botões. E o que acontece? Você não precisa mais escolher entre o grave e o agudo. Você pode pegar todos os botões e mexer como você quer. Se você quer ao mesmo tempo escutar todos os sons graves e todos os sons agudos, você coloca. Você não precisa mais escolher uma coisa e outra. O conceito do paradoxo é semelhante a um equalizador. É como se agora você tivesse na sua mão um equalizador. Você não precisa ficar lendo a Bíblia só com um botãozinho. Ou Deus é 3 ou é 1. Ou Cristo é homem ou é Deus. Ou Deus é soberano ou o homem é responsável. Não. Agora nós podemos, quando nós entendemos que existe realmente esses pontos de tensão, você pode ler a Bíblia como quem está usando o equalizador. Tem dias que eu leio a Bíblia e eu estou precisando de conforto, então eu quero ver a soberania de Deus. Então eu leio a palavra e vejo todas as verdades que falam sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, aleluia, é maravilhoso e nada vai me retirar da sua mão, etc. Tem dias em que eu sinto que eu estou precisando tomar consciência, quem sabe, da minha posição, na minha caminhada. Eu preciso pensar mais na minha responsabilidade. Eu sei que Deus pode transformar o mundo, as situações, mas Deus ele usa pessoas pequenas e limitadas como nós. Então nesses dias eu leio a Bíblia e daí eu pego o botãozinho da responsabilidade humana e eu vou olhando e eu quero ver a responsabilidade. Então esse é o conceito do paradoxo. Alguém já disse que toda vez que você encontra dentro das Escrituras 2 pontos que parecem contraditórios e que existe ali, parece um campo magnético, um ponto de tensão, isso significa que possivelmente você está compreendendo adequadamente as Escrituras. Creia, esse princípio ele é uma bênção e ele vai ajudar muito todos nós durante todo o curso a lidarmos com a palavra de Deus, podendo vê-la muito mais sonora, muito mais colorida. Poderemos mergulhar e conseguir muito mais profundidade na nossa reflexão bíblica. A partir do momento que você deixa de lado aquela tentativa de fazer uma caixinha quadrada e pôr Deus dentro da caixa e começa a entender que Deus ele é o Deus tão grande que é impossível ele revelar tudo de si mesmo, porque ele é infinito. Então ele revela alguns aspectos que são preciosos para nós e que nem sempre nós vamos conseguir
fazer com que esses aspectos eles se encaixem. Mas nós tomamos as duas verdades como verdades bíblicas. Tomamos posse da bênção. Cada uma delas é uma bênção diferente que Deus está nos dando. Nós nos apegamos a essas bênçãos. E entendemos também que conhecer a Deus dentro do conceito das Escrituras não é ter todas as informações sobre Deus para satisfazer a nossa curiosidade, mas conhecer a Deus significa nos relacionarmos com Ele. Então, mesmo sem ter todas as respostas e todas as explicações, aquilo que Ele nos apresenta e aquilo que nós aprendemos a respeito dele na Bíblia, nas Escrituras, é suficiente para que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai, com o nosso Criador. Finalmente, nós queremos falar agora a respeito do uso da cultura no nosso fazer teológico. Então, nós, dentro desse que é o aspecto racional da teologia, nós entendemos que não é lógica, nós compreendemos também que existe nas Escrituras, pela própria natureza de Deus, que é grande e é muito maior, infinitamente maior do que tudo quanto conseguimos imaginar. Por causa disso, existe isso, que são esses pontos de tensão que nós chamamos de paradoxo. São dois aspectos importantes. Mas agora eu quero falar sobre o uso da cultura. Quando nós começamos a nossa caminhada para fazermos teologia, nós partimos, primeiramente, do aspecto prático. Em outras palavras, um problema a ser resolvido. O segundo aspecto, agora, é usar o aspecto racional, no que diz respeito de usar a cultura e os elementos da cultura para conhecermos melhor esse problema, essa situação para a qual nós queremos dar a resposta. Então, o aspecto racional é o uso da cultura para compreendermos os problemas e as situações. E quando nós falamos em cultura, nós não estamos aqui nos referindo apenas ou simplesmente ao aspecto acadêmico, cultura como aquilo que você aprende lá na faculdade ou na universidade. Mas cultura, nós usamos isso aqui mais dentro do sentido antropológico, ou seja, cultura envolve tudo aquilo que faz com que os relacionamentos dentro de uma sociedade sejam da maneira que são. Cada sociedade tem as suas regras, cada povo tem, cada nação, cada povo tem a sua riqueza, tem os seus costumes, tem a sua história, tem os seus pensamentos. Não adianta, por exemplo, eu sou brasileiro, não adianta como brasileiro eu querer chegar, de repente, eu chegar num outro país, como Angola, ou Moçambique, ou Guiné-Bissau, ou Portugal, enfim. Não adianta eu simplesmente chegar com a minha mente de brasileiro e olhar a situação, às vezes, algum problema, e de imediato já querer dar respostas e resolver. Não. Se eu for colocado numa situação como essa, eu vou precisar primeiramente tentar compreender melhor a cultura, os pensamentos, como é que aquela comunidade vive, como é que ela se relaciona uns com os outros. É por isso que o que nós estamos fazendo, e eu peço que você ore pela Eternity and Grace University, nesse projeto de levar o conhecimento para o maior número de pessoas. Ore por nós, para que Deus nos dê graça e unção nesse desafio, porque o que nós queremos? Nós não queremos chegar e nós mesmos darmos as respostas para aqueles irmãos que vivem em outras cidades ou em outros países. Nós queremos ajudar você
a compreender a Bíblia, aí você que já faz parte daquele ambiente, já conhece como são as coisas e conhecendo mais de Deus, aí você vai conseguir resolver, vai conseguir fazer um discurso abençoador para aquele grupo. Mas vamos pensar, de repente você está na sua própria nação. O desafio não é atingir outra nação, está na sua própria nação. E de repente você tem um determinado problema, um problema social, você tem alguma pergunta, alguma questão. Hoje nós temos o problema da sexualidade, pessoas que têm dificuldade com essa área, nós temos o problema da pobreza, o problema da miséria. Ou seja, para você conseguir falar para alguém, você precisa entender o que essa pessoa está sentindo, está pensando. E é por isso que é importante você, então, usando as ferramentas da cultura, você procurar conhecer o máximo dessa situação que ela vive. Você, usando as ferramentas da cultura, você vai estar entrando no mundo dela e orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, você vai conseguir compreender melhor o problema para então poder falar. Como é que nós vamos dar uma opinião sobre um assunto que nós não conhecemos? Como é que nós vamos chegar e querer dar uma solução para algo, para alguma coisa que me seja desconhecida? Eu não consigo isso, mas eu posso, primeiramente, procurar conhecer o assunto, conhecer do que se trata, e depois, então, que eu estou conhecendo, aí vem o desafio, que é trazer a solução. Mas isso nós veremos na aula seguinte, na próxima aula, quando estaremos concluindo, então, essa questão do método, e vamos estar vendo, então, os aspectos relacionados à nossa pesquisa, através das Escrituras, e como é que nós vamos então estar respondendo aos problemas. Mas diante de nós fica então esse grande desafio, o desafio de usar as ferramentas da cultura para conhecermos o problema, conhecermos o ambiente no qual estamos e conhecermos melhor o público, as pessoas que Deus vai abençoar através da nossa vida. Nessa aula, portanto, nós vimos o aspecto racional do método teológico e lidamos com 3 questões básicas. Primeiramente, a questão que envolve a lógica, e nesse momento nós falamos que Deus ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão e nós não vamos conseguir colocar Deus dentro de uma caixa, e aqueles que fazem isso apenas porque usam da filosofia e da lógica para fazer a Bíblia falar aquilo que ela não fala. É como se usasse a lógica para tentar fazer Deus nos falar aquilo que Ele não nos quis revelar. Então, nós vimos a questão da lógica, vimos também a questão do paradoxo, que é algo constante nas Escrituras, quando nós temos verdades maravilhosas, preciosas, quando nós olhamos cada uma individualmente, nós vemos que ela é totalmente bíblica, mas nós não conseguimos muitas vezes encaixar. E isso porque Deus realmente é infinito. E para nós conseguirmos entender um Deus infinito, nós teríamos que ser infinitos. Mas isso é impossível porque só Deus o é. Então nós vimos a questão do paradoxo e vimos também que é através do uso da cultura que nós vamos compreender melhor os problemas ao nosso redor. Reflita sobre essas questões e lembre-se, aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. A caminhada de quem ensina nem sempre é cheia de
de emoção, né? E de arrepios e de coisas assim. Não, às vezes nós passamos por momentos onde nós temos que trabalhar, nós temos que lidar com questões mais áridas, questões mais sérias, algumas mais cansativas, mas que são importantes. No decorrer do curso, né, não se preocupe se muito daquilo que nós falamos nessa aula em especial, você teve alguma dificuldade de compreender ou de entender qual que é a utilidade disso. Fique tranquilo. Isso aqui é apenas uma exposição teórica, mas que é de fundamental importância para nós compreendermos todas as outras matérias. E como eu falei, se não entendeu, se alguma coisa, de repente, você não assimilou totalmente, fique tranquilo, porque nós estaremos voltando a esses temas aí no decorrer da matéria, e você então vai ser abençoado no sentido de compreender melhor tudo isso que colocamos e não apenas de ser abençoado, mas de usar todas essas coisas para abençoar outras vidas. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês, sobre todos nós, no nome de Jesus. Deus o